Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 3 de agosto. Título: Um dom sobrenatural para os que atuam nas linhas de frente. Texto base: 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. No tempo de Paulo, o problema dos falsos apóstolos era tão desenfreado que ele sentiu ser necessário validar seu ministério, destacando os sinais de um apóstolo que eram evidentes em sua vida. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo forneceu certos indicadores para nos ajudar a determinar se uma pessoa é ou não verdadeiramente apostólica. A palavra sinais, usada em 2 Coríntios 12, 12, é a palavra grega semeion. Era empregada em assuntos seculares para descrever a notificação escrita oficial que anunciava o verdadeiro final de um tribunal. Descrevia também a assinatura ou o selo aplicado a um documento para garantir sua autenticidade e uma placa que marcava locais-chave de uma cidade. Essa palavra secular foi levada para a linguagem do Novo Testamento, conforme aqui utilizada por Paulo. Paulo usou essa palavra para declarar que certos sinais oficiais existem como o veredicto final para comprovar o apostolado de uma pessoa. Essas atividades coexistentes são uma assinatura ou um selo que autentica e garante que uma pessoa é verdadeiramente um apóstolo. Se você vê essas marcas específicas no ministério de uma pessoa, pode saber que está em território apostólico confiável ou perto dele. Paulo diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Neste versículo, Paulo usa a palavra apostolado, proveniente da palavra grega apostolos, composta pelas palavras apo e estelo. Apo significa fora e estelo significa enviar. A palavra resultante de sua combinação significa enviar para fora. Trata-se da ideia de ser comissionado e despachado com autoridade e poder e enviando como representante pessoal de uma figura poderosa ou como representante oficial de um governo. Perceba, porém, que Paulo diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. A palavra apresentadas vem da palavra grega katergadizo, composta pelas palavras kata e ergos. Kata é uma preposição que transmite a ideia de algo que está subjugando ou dominando. Ergos significa trabalho. Quando combinadas, a palavra resultante transmite a ideia de uma obra totalmente esgotante ou dominadora. Uma obra que consome cada grama do ser de uma pessoa. A partir das Escrituras, sabemos que Paulo não tinha medo do trabalho. Ele se entregava ao trabalho do ministério. Além dos momentos gloriosos em que Paulo teve visões espetaculares, revelações e demonstrações especiais de poder, ele trabalhou arduamente em seu ministério. Ele se referiu a esse trabalho muito árduo ao dizer: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Essa palavra grega usada aqui para trabalhei é copial e descreve o tipo de trabalho mais difícil e mais executivo, poderíamos até chamá-lo trabalho forçado. O fato de Paulo ter usado essa palavra para descrever sua própria ética de trabalho nos diz que ele não tinha medo de trabalho árduo, estava disposto a fazer toda e qualquer coisa para cumprir a tarefa que Deus havia lhe dado. Assim, a primeira coisa que descobrimos em 2 Coríntios 12, 12 é que o ministério apostólico exige o mais alto nível de compromisso e trabalho. Não se trata de um chamado para quem quer um estilo de vida fácil, e sim de um chamado exigente, totalmente absolvente e dominante que requer cada grama da vida de uma pessoa. O ministério apostólico inclui ir a um território onde a igreja é inexistente, lidar com governos agressivos e hostis, enfrentar a oposição de falsas religiões contrárias à sua simples presença, afastar do caminho as forças malignas do reino demoníaco,
tirar os convertidos da desolação e das trevas do paganismo e transformá-los em membros do corpo de Cristo que vivem e respiram. Tudo isso está envolvido no chamado do apóstolo. Esse chamado divino não é para os despreocupados, e sim para os extremamente comprometidos. Isso nos leva ao principal sinal. O primeiro critério listado por Paulo como evidência de verdadeiro apostolado, ele escreve: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência. Considerando-se as forças hostis em ação para deter o ministério apostólico, não devemos nos surpreender por Paulo elencar a persistência como o primeiro grande sinal ou características do ministério apostólico. A palavra persistência provém da palavra grega upomeno, composta pelas palavras upo e meno. Upo é uma preposição que significa sob, e meno significa manter-se ou permanecer. Quando as duas são unidas, a palavra composta retrata uma pessoa que, submetida a algum tipo de carga incrivelmente pesada, mas que se recusa a afastar-se da sua posição por estar comprometida com sua tarefa. Independentemente da carga, oposição, estresse ou peso que vem contra ela, ela não irá se mover. A pessoa ficará firme em seu lugar e não irá entregá-lo a ninguém por motivo algum. Um intérprete traduz o pomeno como a palavra resistência, outro a traduz como poder de permanência. Minha tradução favorita da palavra upomeno é poder de aguentar firme. Considero interessante Paulo enumerar isso como um sinal de ministério apostólico. Nós costumamos pensar em maravilhas e milagres como sinais de ministério apostólico. Porém, antes de mencionar algo sobre o que normalmente consideraríamos sobrenatural, Paulo fala da capacidade sobrenatural de uma pessoa aguentar e permanecer firme, independentemente das forças que venham para detê-la. Isso me diz que Deus faz com que um favor sobrenatural venha sobre os apóstolos, capacitando-os a permanecerem nas linhas de frente e na vanguarda. Os apóstolos enfrentam enormes desafios para conquistar novos territórios para o reino de Deus. Porém, em função de sua graça, está sobre ele de forma tão intensa, os capacita de suportar e resistir, mesmo quando aquilo se torna muito difícil. Pessoalmente, sei que o que o diabo tentou lançar contra nós em nosso ministério na antiga União Soviética parece frequentemente tão fora do convencional e inacreditável que as pessoas querem saber se o que relatamos sobre nossa vida nesta parte do mundo é imaginário ou objeto de fantasia. Quando elas me ouvem contar as coisas que enfrentamos, balançam a cabeça com descrença e espanto por conseguirmos viver em tais circunstâncias. Contudo, experimentamos tanta graça sobre nós para fazer o que fomos chamados a fazer, que nem podemos quão terrivelmente difíceis foram algumas dessas provações. Somente quando vemos a descrença nos rostos dos outros e ouvimos expressar suas preocupações com nosso bem-estar, percebemos o significado daquilo que enfrentamos. Veja, Deus nos concedeu uma graça sobrenatural, um favor divino, um dom especial de upomeno, o que os outros denominam poder de aguentar firme, poder de permanência ou persistência sobrenatural, para fazer o que ele nos chamou a fazer. Sou muito grato por esse incrível dom do céu em nossa vida, porque sem ele não seríamos capazes de fazer o que estamos fazendo. Porém, essa capacidade divina opera tão fortemente em nós que não apenas sobrevivemos, nós prosperamos em nosso ambiente. O que estou descrevendo é simplesmente tão sobrenatural quanto qualquer outro tipo de sinal e maravilha sobrenatural. Quem quer que seja capaz de fazer o que fazemos dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano, e fazê-lo com alegria e êxito, está definitivamente experimentando algo que é verdadeiramente sobrenatural.
É um sinal de um dom divino vindo do alto. Minha mulher e eu vimos paralíticos andarem, surdos ouvirem, demônios serem expulsos e até mesmo mortos ressuscitarem por meio das orações de nossa equipe apostólica. Porém, considero o upomeno em nossa vida algo simplesmente tão sobrenatural quanto qualquer um desses outros sinais e maravilhas que vivenciamos. De fato, realmente acredito que este é mais importante do que os outros sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas sobrenaturais vêm e vão, mas a capacidade sobrenatural de resistir e ter êxito com alegria em circunstâncias difíceis é uma graça que vem e permanece continuamente. Essa qualidade de paciência, resistência, poder de permanência ou poder de aguentar firme faz parte do equipamento divino para esse trabalho. Trata-se de uma graça divina tão sobrenatural quanto qualquer milagre ou maravilha. Você pode não ser chamado a ser um apóstolo, mas talvez esteja vivendo em uma situação difícil ou desafiadora. Deus torna a graça milagrosa disponível a você para ajudá-lo a viver vitoriosamente para Ele, onde você estiver. Se você precisar de poder para permanecer firme onde Ele o chamou, se você precisar de poder para persistir, a fim de ajudá-lo a se manter firme nesse lugar difícil, ou, se lhe for útil, uma dose sobrenatural de resistência para ajudá-lo a aguentar até o fim. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Quando essa graça ou dom sobrenatural começar a operar em você e de repente você for capacitado, além da sua força natural, para resistir em meio à turbulência ou adversidade, perceberá que se trata de um dom sobrenatural. Então, se essa é a necessidade que você está enfrentando em sua vida hoje, recomendo que pare o que está fazendo. Então, erga seus braços, levante a sua voz e peça a Jesus para enchê-lo da resistência de que você necessita. Dedique tempo a louvá-lo por enchê-lo até transbordar. Ao fazê-lo, ele lhe dará exatamente a dose de poder de permanência de que você necessita para viver vitoriosamente para ele, onde quer que ele o tenha chamado. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por teres me enchido com uma resistência sobrenatural para fazer o trabalho que tu me destes para fazer. Em meio a todos os problemas, aborrecimentos e desafios que vieram contra mim, estou muito ciente de que não seria capaz de fazê-lo sem o dom divino de resistência que tu pusestes em minha vida. Outros podem pensar que eu sou forte, mas sei que grande parte de minha força e fortaleza é em função do que tu fizestes dentro de mim. Então, hoje eu te louvo e te agradeço por continuares a me fortalecer até eu levar essa tarefa a um término vitorioso. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que Deus está me enchendo de resistência sobrenatural para ficar firme até ter feito com sucesso tudo que Ele me pediu para fazer. Ele me deu essa tarefa porque acreditou que eu seria capaz de cumpri-la. Ele me encheu de resistência para me ajudar a permanecer firme e ser suficientemente forte para terminar como devo. Eu, portanto, declaro que sou forte, sou cheio de fortaleza e farei precisamente o que Deus me pediu para fazer. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você já vivenciou o momento em que Deus o encheu sobrenaturalmente com uma dose divina de resistência que lhe deu a quantidade exata de força de que você necessitava naquele momento? 2.
Se a resposta for sim, o que você sentiu ao receber aquele fortalecimento sobrenatural? Como você sabia que aquilo ocorreu? Quais foram os resultados tangíveis e imediatos daquele fortalecimento interno? 3. Como está o seu nível de resistência hoje? Você tem sentido que o cansaço está tentando tirar o melhor de você? Ou se sente forte e pronto para continuar avançando? Se você está lutando contra a fadiga, não concorda que seria bom parar hoje para pedir ao Senhor para enchê-lo com outra dose de resistência? Sejamos abençoados na prática da palavra.